Ué, era um livro toda semana, praticamente. No livro de estreia, Parnaso de Além Túmulo, Chico Xavier psicografou poemas de grandes autores, como Augusto dos Anjos, Olavo Bilac, Casimiro de Abreu, Castro Alves e os portugueses Eça de Queiroz e Guerra Junqueiro. E foi um susto quando ele saiu, porque ele era um menino de 22 anos, 4º ano primário, completo, filho de pais analfabetos, e que colocou sonetos, rimas, que impressionaram jornalistas e acadêmicos da época. Gênio, fenômeno ou farsante? Para o professor Alexandre Rocha, que fez uma tese de mestrado sobre os poemas psicografados por Chico Xavier, a possibilidade de fraude é a menos provável. Eu acho que seria dificilmente sustentável que toda a obra dele pudesse ser explicada pela fraude. O primeiro intelectual brasileiro a se interessar pelo Matuto de Pedro Leopoldo foi o escritor e jornalista Humberto de Campos, da Academia Brasileira de Letras. Humberto de Campos morreu em 1934, mas reapareceria apenas 4 meses depois, pela mão ligeira de Chico Xavier. Num estilo muito parecido com o estilo de Humberto de Campos, idêntico, segundo até amigos da época, e começa a vender esses livros assinados por Humberto de Campos. A tese de doutorado do professor compara as crônicas psicografadas com os textos que Humberto de Campos deixou em vida. Ele ficou impressionado com um detalhe. A presença de informações nos textos mediúnicos que ainda não eram de domínio público, né, que estavam presentes no Diário Secreto de Humberto de Campos, que foi publicado em 54. Né, e esses textos aos quais eu me refiro foram publicados nos anos 30 e 40. Por causa das crônicas psicografadas, Chico foi parar na justiça. A viúva vem e fala, bem, cara, se os livros são do meu marido, a família tem direito à renda sobre a venda desse livro. E depois eles entram num acordo, o Chico deixa de assinar os livros como Humberto de Campos passa a ser denominado Irmão X. No final dos anos 40, Chico ficou deslumbrado com o médium Peixotinho, que passou 3 semanas em Pedro Leopoldo, fazendo espetáculos de materialização de espíritos. Segundo o Espiritismo é o quê? A materialização acontece quando o ectoplasma, né, que é essa energia do médium, se desprende do médium, esse médium fica numa cabine, e então esse ectoplasma ele toma formas, ele se ilumina. Chico participava das sessões, até que o espírito do próprio Emmanuel se materializou para acabar com a festa. Ele olhou assim para nós todos, a voz dele assim, calma, enérgica e autoritária. Esse é o guia do... Ele é o Emmanuel, né? Então ele disse, isso é uma reunião, isso é um jardim doméstico. A função do médium é o livro. Arnaldo Rocha era lutador de jiu-jitsu, materialista e ateu. Quando conheceu Chico Xavier na década de 40, se tornou o amigo mais próximo do médium. Cheguei lá uma vez com um livro sobre o cardeal Richelieu. Ele passou a mão assim, ele me contou o conteúdo do livro, passando na mão. O queixo caiu, né? Porque eu estava lendo o livro há uma semana. No final dos anos 50, Chico Xavier tomou uma decisão, se mudar de Pedro Leopoldo. Ele alega que ele, por causa da poluição, porque foi uma fábrica de cimento que abriu aqui logo naquela época, então a poluição era muito grande e ele se sentiu prejudicado com essa poluição. Valdo Vieira, que conheceu o médium mineiro na mesma época, conta outra versão. Criou um problema a partir do sobrinho dele, depois o sobrinho começou a combatê-lo, falando que tudo aquilo era fajuto, que era falso. Então, em vista disso, eu falei com ele, eu te levo para Uberaba, você deixa, eu vou construir um centro espírita específico para a gente trabalhar com o povo lá, e eu te ajudo. Quase 8 anos depois do chamado Último Adeus, Chico Xavier continua presente em Uberaba, nas obras sociais que fundou e nos vários discípulos que inspirou. Está em cada prece, em cada passe, em cada palavra ou gesto de fraternidade. Chico era interexistente. Ele vivia
entre os dois mundos. E eu estava do lado dele no centro, um pouquinho afastado, ele com 83 anos, chega uma senhora muito velhinha no centro, chega perto dele, ele olha para ela com a voz bem mansa, assim, desculpe perguntar, mas a senhora está viva ou está morta? Aí ela olha para ele e fala assim, viva, Chico. Aí ele, graças a Deus. O primeiro centro fundado por Chico Xavier aqui em Uberaba, no Triângulo Mineiro, foi a Comunhão Espírita Cristã. No início dos anos 60, ele recebia a cada sessão cerca de 500 pessoas, vindas de todos os cantos do país. E ano a ano a fila só aumentava. E ele atendia todo mundo por igual. Por igual, com o máximo de carinho, o máximo de atenção, orientando, estimulando, consolando, levantando o estado de espírito das pessoas. Nós tivemos oportunidade de presenciar muitas curas que aconteciam durante as reuniões de psicografia. E tem um fato, ele visitava as pessoas durante a madrugada, durante a noite, acionado pelos espíritos, que recomendavam que ele fosse fazer uma visita. Nos centros, seguindo a cartilha do Espiritismo, o trabalho social em favor das pessoas carentes é tão importante quanto o atendimento às famílias de luto. É que diante da perda de um ente querido, todas as dores são iguais. O Espiritismo é considerado a doutrina consoladora. E os espíritos, através de Chico Xavier, consolou milhares de corações. Meire e Márcio acabam de sair da sessão com Carlos Bacelli. Eles ainda estão atordoados com uma revelação. Nós perdemos a nossa filha o ano passado, em setembro, dia 8 de setembro, e nós passamos por cirurgia espiritual em Araraquara, e o médium, o irmão Lucas, pediu que nós viéssemos até aqui, que nós teríamos a mensagem. Eu nem queria vir, eu nem acreditava que a gente ia conseguir. E a mensagem foi justamente para mim, e deu certinho assim no que o que ela falava pra gente, né, Márcio? E a letra é perfeita, igualzinha a assinatura dela, a letra é igualzinha. Eu era mais incrédula, eu saí daqui acreditando piamente que foi ela que mandou essa mensagem. Isso dá um alívio, não dá? Muito grande. Deixa que eu fale com os nossos queridos filhos. Valdete morreu há quase 5 anos, mas continua se comunicando com o marido, através de cartas psicografadas pelo médium Celso Almeida. Quero que também chegue até meus irmãos. Mozart nos mostra a coleção que tem. Com a de ontem já são 15 mensagens do além. Em todas as mensagens que ela manda, ela fala da saudade, do carinho, com todos. Os irmãos dela também, que foi citado aqui, fala na minha querida mãezinha. O funcionário público aposentado, convertido pela mulher ao espiritismo logo depois do casamento, acha normal manter essa ligação com a esposa morta. Me sinto profundamente ligado a ela, espiritualmente falando. Porque quem está de lá também sente saudade. Não é só nós de cá, não. É mesmo? É mesmo. E muito.